Signo de Câncer, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Fabiola, para quem não me conhece, e vou trazer uma mensagem aqui da sua espiritualidade. Dá um pause, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado quando eu trouxer novo conteúdo aqui, tá bom? Aqui na aba Shorts eu lanço aí diariamente conselhos da espiritualidade mais curtinhos. Aqui na aba Vídeos é que a gente faz os conselhos mais profundos, tá? Aqui na descrição tem informações pertinentes ao meu trabalho. Tem meu WhatsApp para você marcar sua consulta particular. Tem o WhatsApp do Babalaoi Facalê, meu companheiro de vida, ele joga os oráculos de Fá, joga Búzios, o Mirim de Logum. Tem o WhatsApp da Joelma Hermes, que faz mapa astrológico. Para você que tem vontade de fazer terapia em grupo, já, né, buscar um crescimento, um florescimento, nós temos o projeto Sintonia Florescer. É um projeto em que estamos em 3 terapeutas. A Flávia Kanashiro, lá do Japão, terapeuta holística, a Milena Rocha, aqui do Brasil, psicanalista, terapeuta humana, e eu entro com o oráculo para buscar o nosso florescer, a nossa cura. Para você que já tenha passado, que possa ter passado por abuso sexual, eu tô começando com um novo projeto, esse é 100% filantrópico, tá? Ele não tem custo, é uma troca, pra gente buscar a nossa cura. É possível se curar, mesmo que a gente tenha sofrido abuso sexual, mesmo que isso gere profundas feridas ocultas que nos movem, é possível se curar, tá bom? Então, o link do meu curso de tarô para iniciantes passo a passo também tá aí no box de descrição. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Vamos começar. Vamos lá? Mojo Baixu. O que Câncer precisa ouvir aqui nessa leitura? A gente vai falar sobre começo, recomeço, sobre cura, sobre uma porta que se abre, sobre novas oportunidades aqui, tá? A gente vai falar sobre renascimento, sobre a fênix, né? Que ressurge das cinzas. A gente vai falar sobre possibilidades, sobre caminhos abertos, caminhos que se abrem, trazendo inúmeras possibilidades pra gente, tá? O Ás, né? Ele pode representar muitas coisas, tá? Ele pode, a gente só tem nesse dadinho um Ás, né? Que parece que tá falando do Ás de ouros, mas, por exemplo, se a gente estiver falando aqui do Ás de espadas, são oportunidades, recomeços ou continuação de algo que eu tô tendo a oportunidade de fazer diferente, mas que o meu mental vai ser desafiado a se aprimorar. E isso parece fácil de falar. Mas, filho, vai viver isso ali na íntegra. É tiro, porrada e bomba. Não sei se pra você é fácil identificar aquilo que faz você se sabotar, os padrões que fazem você se sabotar, pra mim não é, né? Não é fácil de identificar. Então, se a gente está falando de um Ás de ouros, a gente está falando de uma oportunidade para você se aterrar, uma oportunidade para você se inteirar, sabe? Sabe o merecimento, o pertencimento? Você merecer, pertencer, se outorgar ao merecimento, abrindo portas, tá? Para você evoluir em cargos, aumentar salário, se permitir construir uma relação, se permitir, né, uma relação com se vestir melhor, o autocuidado, né? Se cuidar melhor, se adornar melhor, se cuidar melhor, tá? Você tendo a possibilidade de ter uma renda melhorada, relações prósperas. Quando a gente está falando de um Ás de Copas, a gente está falando de possibilidade de cura emocional. É no nosso corpo emocional onde ficam retidas os traumas da nossa memória emocional, do nosso corpo emocional, tá? Tudo que eu falar aqui não é verdade absoluta, é pautado na minha vivência. Então, eu acredito que todos nós pactuamos antes de encarnar. E uma parte nossa fica lá de onde viemos, preso, coexistindo conosco com esses pactos. E essa parte nossa que está lá é retida dentro do nosso corpo emocional, tá? E por isso que muitos traumas que a gente passa lá na infância fica inoculado, fica oculto no nosso corpo emocional, nos adoecendo. Por quê? Porque esses traumas, eles de alguma maneira, eles conversam com uma parte nossa que não está aqui, mas que coexiste conosco e que tem relação com os pactos das consciências que fazemos antes de encarnar. Então é uma bagaça só, né? Vamos lá? Mojo Baixu, Laroye. A gente já começou a leitura de vocês, tá? Desde que eu joguei o dadinho. Signo de Câncer, por favor. Ó, tá vendo? A gente abriu com Ás. Aí eu falei, como a gente só tem um Ás no dadinho, ele pode estar falando do Ás de espadas, do Ás de paus, do Ás de ouros, do Ás de copas. A gente já recebeu de cara um Ás de espadas, ou seja, oportunidades aqui, mas o seu mental vai ser muito provado. Provado com o quê? A ciência, a neurociência chama de plasticidade neural ou neuroplasticidade,
que é justamente a capacidade do cérebro de se readaptar, de atrair relações, de atrair oportunidade, de atrair um pertencimento de acordo com as minhas memórias inoculadas a nível celular de dor. O que mais? Câncer, por favor. 5 de copas, a carta do não merecimento, a carta do não pertencimento, a carta das copas que entornam eu tô sempre com saudade de vibrar naquela mazelinha ali. Eu tô sempre com saudade, eu tô sempre atraindo o mesmo padrão. Eu tenho medo de ser abandonada, medo de não ser escolhido, escolhida, validado, validada. E aí o que eu faço? Eu me ancoro emocionalmente, colocando-me como escora emocional de pessoas codependentes emocionais. Exemplo. Fabíola, todo mundo aqui precisa de mim, eu preciso estar me matando de trabalhar, porque essas pessoas dependem que eu sustente elas. Fabíola, essas pessoas precisam estar doentes, porque eu preciso cuidar delas. Ah, Fabíola, não tô mais aguentando olhar pra cara de mamãe, de papai, de fulano, sei lá, né? Por quê? Porque eu tô cansada, eu tô me sentindo sobrecarregado, mas a família não faz. Se eu não fizer, a família não faz. Ah, Fabíola, eu tô deixando de viver a minha vida para viver em função do outro. Não, você está fugindo de olhar para si próprio. Então, se acontecerem infortúnios no seu caminho, como diminuição do seu ganho, não sei, né, algum problema na saúde, não tô vendo isso aqui, tô dando exemplos, tá bom? Por favor, tenham sabedoria e maturidade para assistir uma leitura coletiva. Então, se acontecer qualquer intervenção, você tente olhar sobre perspectivas diferentes voltando para você. Porque tudo se volta para o eu sou. Tudo se volta para o eu sou. Viemos aqui na condição familiar de pai, de mãe, de filho, mas ninguém é pai de ninguém, ninguém é filho de ninguém, ninguém é mãe de ninguém. Todos nós somos irmãos e encarnamos nessa condição para ressignificar algo de bom que não fomos um para o outro. Por isso, família é lugar de inimigos, porque é lugar para ressignificarmos. Então, comece a olhar para todas as consciências, não se colocando à parte delas. Porque você faz parte desse núcleo, tá? E aí você se doa tanto, está sempre tão disponível, porque você não tem coragem de olhar para suas questões. Fica mais fácil olhar para as questões do outro e dar o seu sangue para estar sempre servindo a família. Valete de copas, e uma oportunidade surge bem aqui na casa de futuro. Essa oportunidade eu sempre busco nas minhas leituras adentrar mesmo nas raízes ocultas daquilo que eu acredito que se você despertar e combater da maneira correta, você melhora a sua vida e abre seus caminhos de verdade, tá? Mas eu sempre vou citar as nuances mais superficiais que o jogo traz. Percebam que no fundo do maço a gente já tem um 8 de ouros com um 9 de copas. Ou seja, a carta do trabalho, a carta da recompensa, a carta do esmero e do carinho sendo depositados em algo que eu faço, me trazendo reconhecimento. A carta de você se trabalhando e você tendo sucesso e superação, seja qual área que for que você está se trabalhando. E a gente tem encabeçando um 9 de copas, é a carta da realização de sonhos, tá? Então vocês estão trabalhando e vocês vão colher uma superação que vai trazer também uma realização no campo emocional, tá? E como a gente fecha com o valete de copas, a gente pode estar falando de oportunidade, seja dentro de uma relação, seja dentro de uma cura, culpa emocional, tá? Seja dentro da relação com uma consciência espiritual que não está encarnada, mas você vivia e pactuou com ela antes de encarnar. Vamos lá. Vamos entender melhor. Ibá, tarô diário de uma bruxa. Energias para câncer, por favor. Tá vendo só? A oportunidade aqui, olha, as de espadas, oportunidades que você vai ser muito desafiado no mental, tá? O mental é que processa aquilo que o emocional oculta. 7 de copas. O seu maior desafio aqui vai ser não sentir mais, não ver mais, não, né, projetar no mundo as ilusões das idealizações não sanadas por você. Porque aqui você tem uma tendência de enxergar e julgar baseado muito em ilusão, tá? E o 5 de copas, ele está me sendo explicado pelo 9 de espadas. Ou seja, tá aqui
A neuroplasticidade neural que eu acabei de falar com vocês. Tá aqui, ó. Tem um mundo lá fora me esperando. Esse mundo aqui fora é a sua vida encarnada. Quando você recebe uma chance, quando você encarna, você recebe uma grande chance da espiritualidade, do universo, de nascer de novo, né? Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. É romântico, né? A religião, ela romantiza princípios. Quando recebemos a dádiva de encarnar, somos resetados na memória da nossa última encarnação e pelo menos 3, 4 para trás. Olha só. Somos resetados. Ou seja, a nossa iniquidade, por algum motivo, ela é apagada. Mas ela fica no fio oculto da nossa coluna vertebral. A neurociência também explica isso. Tá? Então, aqui tem um mundo aberto, né? Na Terra, no Aie, né? O pássaro que pode estar representando a grande Yami, a grande mãe, esse princípio gerador universal que gerou e criou todas as coisas. Por isso a peninha aqui. Mas você está dentro ainda de um quarto frio, cheio de espadas, ou seja, pensamentos inoculados, ocultos, claros, talvez alguns na mente racional, as agendas, os livros, as recordações, as memórias que ainda perturbam a sua mente, trabalhando e colocando você na frequência do medo. Medo de não ter a finança, medo de não ser validado, medo de não ser escolhido, medo de não conseguir uma cura. Medo, 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 medo que você, que tem uma mente de Deus, você atrai o medo ao qual você vibra. Aqui também fala da dificuldade imensa que você pode ter de adentrar nas camadas mais ocultas do seu ser e poder se compreender. Então, a partir de hoje, meu conselho aqui diante do oráculo é: busque, em vez de você pedir ser um mendigo diante do sagrado, você pedir compreensão de si próprio. Caramba. A gente fecha com o mundo. A gente está falando, de fato, de um ciclo ficando para trás. Eu tô dando aqui os recados, né, mas a gente fecha com uma oportunidade que vai aquecer o seu coração e o mundo, ou seja, um ciclo precisa se fechar na sua vida, vai depender da tua própria outorga para que isso aconteça, tá? Ou seja, tá lamentando a Copa que entornou, né? Tem uma tendência de atrair relações que vão estar sempre produzindo abandono, porque possivelmente você sofreu abandono lá na sua infância. Tem pessoas que têm uma resistência danada de reconhecer, né, o caráter do pai e da mãe a partir das atitudes. Ah, minha mãe fez tudo o que podia pela gente, ela era uma grande lutadora, nanana. É verdade, mas você também não pode negar os traços de caráter da sua mãe que muito machucaram e feriram você, que falavam dela, tudo bem. E igualmente do seu pai. Tem pessoas aqui, por exemplo, que podem estar cuidando da família, de pai ou de mãe doente, e não aguenta mais estar fazendo isso, mas, né, o senso crítico, o senso de moral, de ética, diz que a pessoa tem que ficar ali, coitado do papai, coitado da mamãe. E você tem que, sim, eu não estou dizendo que você tem que abandonar os seus familiares que precisam da sua ajuda, não. Mas a doença, ela não é sua. A doença é do seu pai. A doença, ela não é sua. A doença, ela é da sua mãe. A falta de estrutura não é sua, é da sua família. Então, você não pode não pode se torturar por ter a condição de viver muito melhor. Tá? Outra situação que a gente pode ver aqui nesse cenário, desses 5 de copas, com o 9 de espadas, é você se torturar por desejos ocultos que você tem, flashes que passam na sua memória. Exemplo, sofreu abuso sexual. Aí, de repente, quando você tem relacionamento com seu cônjuge, com a sua cônjuge, você pensa, lembra da cena e isso produz tesão em você, por exemplo. E você não sabe como lidar com isso, você não tem nem como conversar com ninguém sobre isso. Porque se você conversar, você vai ser julgado, né? Poucas pessoas têm parceria com um marido, mulher, né? Tem um esposo, uma esposa. Vou dar um pause aqui que a máquina começou a nhanhanhé. Pronto. Ela tava enchendo, agora ela tá batendo. Aí um outro cenário aqui, né? Que fala sobre memórias, sobre vocês guardando memórias que atormentam vocês. Por exemplo, vocês terem passado por relações muito ruins, tá?
muito abusivas, seja com parceiros, parceiras, ou pai, mãe, ter sofrido abuso na infância sexual, toques indevidos, e você fica, ai, será que esses flashes que eu tô tendo de memória são reais? Meu Deus, que pessoa leviana que eu sou, tô levantando falso sobre o fulano, sobre a fulana, não é possível, aquela pessoa tá acima de qualquer suspeita, ninguém vai acreditar em mim, ou seu pai, sua mãe são omissos diante dos abusos que você possa ter sofrido. E aí você cria hoje um monte de visões baseados em muitas ilusões por conta desse teu corpo emocional e inoculando inúmeros traumas e dores. Então, muita cena pode plasmar na sua tela mental. Tá? Ó, tá vendo? A gente tá falando de uma harmonia chegando muito grande pra vida de vocês financeira, por exemplo, tá? Nossa vida, ela é toda entrelaçada. Não tem como um campo se desassociar do outro. Tá bom? As pessoas têm a tendência de buscar por abertura de caminhos. E, gente, aí você vai fazer uma magia, você vai fazer uma coisa ou outra, vai ajudar por um momento, mas se você não adentra na raiz da questão, você vai andar em ciclos, tá? Vamos lá? Ibamite, Ibaô. Energia para Câncer, por favor. Para pessoas que se conectarem aqui com essa leitura que tem vícios que você ingere pela boca, sobretudo, tá? Vícios como álcool, drogas, qualquer tipo de droga que você ingere pela boca. É trauma com a mãe que você precisa curar, tá? Liberar perdão, auto-perdão, tá? Energia de Touro, a grande mãe imperatriz. O 4 de ouros, né? Na mesma coluna do 5 de copas e do 9 de espadas. Ou seja, você é apegado até o último fio do cabelo às disfunções ancestrais. A gente fecha com a carta da justiça, tá? Que é uma carta imparcial, energia de Libra. Fala muito pra gente, conversa muito com a gente sobre... Né? Vou citar as palavras de Jesus, né? Na Bíblia. Eu não vim pra terra trazer a paz. Parem de romantizar o negócio. Eu vim trazer a espada. A espada é o quê? É a justiça. Ela é fria. Ela é imparcial. Ela não é romântica. Ela é lacônica, ou seja, de poucas palavras. E às vezes você nem sabe de onde vem o tiro. Às vezes o tiro vem sendo uma colheita de uma atitude que você teve na sua última vida. Tá? Fundo do maço, a gente fala sobre parcerias muito prósperas, tá? Percebam que eu vou me aprofundando, mas eu também não deixo de trazer aqui as previsões mais cotidianas, que eu sei que muitos de vocês são presos nessas questões mais cotidianas. E tá tudo bem. Agora, vocês aqui são bastante apegados às disfunções ancestrais, tá? Bastante. Principalmente materna. Eu vou confirmar aqui, mas eu acredito que materna. Vocês têm quem se conectar aqui com essa mensagem tem um axé de prosperidade muito grande. Não é para passar problema financeiro, não é. Se tá passando, é porque tá em total desequilíbrio com a própria essência e com o caminho de prosperidade. Por exemplo, vocês não nasceram aqui para ficar pagando pau para ganhar salário mínimo. Nasceram para trabalhar em cargos de alta patente, sabe? Serem líderes. Trabalharem com um negócio próprio. E Bapadilha, o que Câncer precisa ouvir aqui mais, por favor? Peço a carta na mesa, por favor, Padilha. Mais uma, Câncer. Gratidão. Tá vendo? Vocês são pessoas que trabalham, que têm uma inteligência muito grande, têm um apoio muito grande, porque vocês têm uma dinâmica introdutória muito latente, mas vocês também podem cair em armadilhas aqui, então cuidado, ó. Não falem seus planos pra ninguém. As cartas que vieram à mesa, a carta da fidelidade, a carta da virtude, tá? O que já fala pra gente sobre vocês tendo uma proteção muito grande dos seus ancestrais, do corpo espiritual que alcança vocês, né? Ebé. Ebé é uma palavra em Yorubá que significa família. Assim como nós somos influenciados pelos nossos pactos, e você é fortemente aqui, tá? Possivelmente vocês aqui que se conectarem têm marido espiritual, têm esposa espiritual, têm um pacto muito profundo, tem pactos muito profundos que influenciam a sua vida demais. Mas a nossa vida, ela é resumida, a espiritualidade, nós podemos resumi-la em Ebé. Ebé é família. Estamos aqui na Terra, acima de nós está o plano de onde viemos.
coexistindo conosco. Nesse plano está a nossa família espiritual, onde você não tá, a sua vida não começou aqui. Antes de você vir para cá, para a Terra, você estava em algum lugar. E você não estava sozinho. Você tinha uma relação com as pessoas. Aí você pactua, implora por um destino miserável aqui no aí, aqui na Terra, entra na câmara do esquecimento, é resetado para encarnar apagadinho. Os seus pactos são tão intensos que envolvem seus pais, claro. E aí já desde a barriga da sua mãe, essa pureza é transgredida. E cá estamos. A carta da fidelidade representa a lealdade, companheirismo, honestidade, que lhe cerca em forma de amigos espirituais, talvez carnais. Representa ainda o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, que tem te auxiliado, te inspirado, te colocado pessoas no caminho para te ajudar, tem te inspirado nas suas decisões, na sua guiança. Você tem defesa, Câncer, para todas as situações. Lado Sombra pede para você ter mais atenção com pessoas que fazem parte da sua vida de forma ativa. É o que eu falei dessa carta aqui, que está no oculto. Cuidado com as pessoas que você confia. E é preciso você agir, né, de forma mais atenciosa com essas pessoas e ser seletivo quanto a elas. Exercite da sua intuição. Não deixe que nenhuma fragilidade sua faça com que você entregue demais. Aquilo que as pessoas não sabem, elas não podem tocar. Poucas pessoas podem nos ajudar. Na verdade, quase nenhuma. Então, ô Câncer, como é que tá aquela situação? Tudo me vai bem. Se não pode te ajudar, tudo te vai bem. Você pode estar sangrando por dentro, mas de nada, porque aquela pessoa, ela vai julgar, opinar na sua vida. Porra, eu já vi terapeuta mesmo, psicólogo, doutorado, aconselhar o paciente extremamente adoecido, e ele falasse para o paciente: olha, você tá ótimo. A sua pessoa que convive com você que é uma pessoa narcisista. E não observar nenhum traço de desvio de caráter daquela pessoa. Ou seja, a própria doença da pessoa, do psicólogo, fez ele julgar, claro que ativou um monte de gatilho nele, né? Fez ele se precipitar, porque ele deveria ser imparcial dentro, né, de estar ali clinicando. E não foi. São as projeções desse 7 de espadas. Tá? A carta da virtude fala sobre uma iluminação e maturidade provinda dos sentimentos de compaixão e de positividade. Fala sobre vocês tendo uma espiritualidade muito elevada, muito aberta, tá? Vocês são médios que têm a cabeça muito aberta, precisa ter muito o pé no chão. E aqui fala sobre conquista, tendo tudo para ocorrer de forma harmoniosa na sua vida, se você caminhar dentro de uma pureza de caráter. Aqui fala sobre uma pureza de caráter com que você busque viver, torna você digno das bênçãos desejadas. E sem esse discurso de eu sou uma pessoa tão boa porque eu tô sofrendo isso, tá? Aqui fala que ingenuidade pode fazer com que pessoas enganem você. Seja mais seletivo no ciclo social. Fala sobre vaidade exacerbada e fútil que não vai amenizar sua ansiedade. E para você observar ressentimentos familiares. Quando a gente fala de ressentimentos familiares, a gente está falando também de disfunção, tá? Disfunção. Não só de, Fabíola, eu não sou ressentido com ninguém, não. Não tenho perdão para liberar. Minha vida foi ótima, maravilhosa. Eu me orgulhava, olha só, eu me orgulhava por ter passado muitos problemas na minha infância, muitos problemas de miséria, de um monte de porcaria, mas eu nunca fui abusada sexualmente. E eu tinha uma nuvem atrás da minha, uma pulguinha atrás da minha orelha que sempre me dava um recado ou outro acerca disso. E diante de meditação, aqui em casa, nessa mesa aqui mesmo, diante de doação para cura, eu pude acessar memórias de abuso sexual. Onde os meus pais foram omissos e ainda são. Meu pai já morreu, mas minha mãe não. E ela escolhe ser omissa. Eu digo para ela, ó, aconteceu isso aqui. Ela desconversa e tá tudo certo. Mas eu não posso negligenciar. Eu não posso ser um algoz na vida de ninguém. E nem vitimizar ninguém. Tadinha da mamãe, olha a condição dela. Eu preciso carregar o fardo dela com ela. Não.
Eu vou ajudá-la, orientá-la, mas o peso dela é dela. Por muito tempo eu achei que eu tinha que fazer uma empresa paralela, que até existe culinária, funcionar para que o meu irmão tivesse um lugar para ganhar dinheiro sem sofrer tanto. E não se descambar para um caminho ruim para ele. E ele ainda hoje tem os mesmos problemas financeiros. Não é peso meu, é a escolha dele caminhar dessa maneira. Tá? Então aqui fala para você ter muito cuidado com pessoas que podem desestruturar você. Mas intencionalmente, tá? Intencionalmente. Aqui fala também, né, uma energia maravilhosa, tá? Causas na justiça muito favoráveis para você encerrar ciclos e ter uma colheita muito próspera, tá? Olha, vocês de fato estão tendo a oportunidade de começar muito breve, porque está na casa de futuro breve, um novo ciclo mais justo, sem tanta colheita de karma. Mas vai depender de vocês, porque não existe romantismo no universo. Colhemos aquilo que plantamos. Então, eu já... para quem está procurando, fala de uma relação amorosa chegando... Uma relação justa chegando. Justa. Chegando. Equilibrada chegando. Tá? Comprem a verbena aí na internet para chá. Aí quando chegar, faz a infusão. A planta da verbena, ela tem como medicina o resgate da pureza. Que pureza é essa? Ao encarnar, recebemos esse reset das nossas memórias anteriores, da nossa iniquidade. E já no útero da nossa mãe, com a transgressão dos nossos pais, essa pureza ela é transgredida e nós nos agarramos aos pactos. Então a verbena, ela ajuda a gente a resgatar essa guiança de nós, essa pureza crística de nós. Que maravilha, né? Que maravilha esse milagre. Tá? Então busque essa ciência dentro da verbena, vai tomar todo dia pro resto da vida. Pode fazer também um mesmo chá da verbena que você vai beber, fazer um banho por semana. Esse chá também, ele vai ajudar você a ser menos influenciado pelas consciências ao qual você é pactuado e perturbam a sua mente, principalmente no seu sono. Você pode estar tendo insônia, pode ter dificuldade para dormir, tá? Então é isso que eu vejo aqui, tá? Um desenrolar, você conseguindo buscar uma possibilidade de cura muito grande, tá? E Exu me confirma, tá? Vocês precisam aqui rever muito a relação com a mãe, porque vocês repetem padrões, tá? E tem uma grande disfunção da ancestralidade materna que acomete vocês. Então, buscar cura nessa relação. Auto-perdão e perdão. Enxergando toda a consciência como consciência espiritual, que é escravo dos próprios pactos, não age de acordo com a própria vontade, mas teve chance de mudar, mas tudo bem, você não vai ser um algoz. Fabíola, não quero perdoar. Sinto muito, mas não tem outro caminho. Depois que a gente já tá lascado, adulto aqui nessa meleca toda, só há um caminho. Perdão, reconciliação, doação genuína por cura. Então, separa um dia da semana pro resto da tua vida aí, pra você se doar em cura. Pra se doar pra quem? Pros espíritos pactuados com você que precisam de cura. Se doar pra você mesmo. Busca o resgate de si próprio. Tome a verbena todos os dias e peça pra espiritualidade. Segura a xícara e fala: que eu encontro resgate de mim mesmo, que eu encontre compreensão de mim mesmo. Quando eu comecei a buscar compreensão de mim mesma, eu comecei a acessar camadas muito dolorosas, que eu achava que estava tudo ressignificado, mas não estava, porque me provocaram tamanha dor. Tá? Então é isso. E essa energia pode fazer vocês serem pessoas omissas, negligenciarem, se agarrarem ao trabalho, né, ter pessoas que cercam vocês como dependentes de vocês, e tá tudo conversando, porque os espíritos que você é pactuado, conversa com os espíritos que as pessoas que cercam você aqui na Terra são pactuados também, viu? É uma teia, uma rede. Então, como que você se cura? Você pode curar o outro? Não, não pode. Você pode curar você. A ciência chama isso de morfogênese. A cura profunda e genuína que você busca para você alcança e cura psiquicamente as consciências conectadas a você, aqui da Terra e
que não estão na Terra. Olha que maravilhoso. Ó, Câncer, é isso que eu tenho para vocês. Viu? Faça muito bom proveito, sem moderação dessa leitura. Assista quantas vezes forem necessárias. Compartilhe, porque o YouTube pouco entrega os meus conteúdos. E isso aqui é uma riqueza muito grande. É uma grande terapia que vai te economizar anos de terapia convencional. E verdadeiramente, se você transformar isso aqui em agente de mudança para sua vida, vai te ajudar. Um beijo no seu coração. Tenha confiança em você. Busque resgatar a guiança que você mesmo é de você. Não tem um Deus que vai milagrosamente te ajudar. A espiritualidade, a sua Ebé superior, Ebé crística, a sua família crística, ela vai sempre te ajudar e sempre te ajuda. É ela quem está te inspirando e te trouxe nessa leitura. Não tenha dúvidas disso. Mas busque, tomando a verbena, resgatar a guiança de si próprio, que é você. Tá bem? Boa sorte.